João 6,16. Versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para todos vós. Mas se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Perceba comigo, Jesus chega para os seus discípulos e diz o seguinte: olha, convém a vocês que eu vá. Jesus está falando o seguinte: olha, vai ser bom para vocês que eu vá. Exatamente isso que Jesus está falando. Jesus reúne os seus discípulos e começa agora a falar sobre o Consolador. E ele diz: para vocês vai ser proveitoso que eu parta. Já parou para pensar? Jesus, o Messias, chegando para os discípulos dizendo: convém para vocês que eu vá. Vai ser bom para vocês, vai ser proveitoso para vocês que eu vá. Agora imagina os discípulos olhando para Jesus e ouvindo Jesus falar sobre isso. Imagina o que passava na cabeça de Jesus: não vai ser nada proveitoso para nós que você vá. Nós queremos você aqui, nós queremos acordar com você aqui. Imagina como era bom ver Jesus vivendo. Já parou para pensar como era bom ver Jesus vivendo? Ser discípulo de Jesus era exatamente isso, ver Jesus vivendo. Eles caminhavam com Jesus e eles observavam Jesus vivendo. E agora Jesus estava falando para eles que eles não observariam mais Ele vivendo. E ainda Jesus disse: isso vai ser proveitoso para vocês. Então pare e pense um pouco. Os discípulos curtiam muito ver Jesus viver. Eles gostavam de ver Jesus viver. Imagina você caminhando com Jesus, Jesus curando os leprosos, Jesus levantando os paralíticos, e você vendo Ele viver. Será que existe algum filme que se compare com a vida de Jesus? Será que existe algo mais atrativo do que ver Jesus viver? Agora Jesus estava falando que seria proveitoso que eles não vissem mais. Aí Jesus fala: mas espera aí, eu vou, mas eu vou enviar alguém. Aí imagina os discípulos falando o seguinte: Jesus, mas nós queremos acordar com você. Agora imagina Jesus respondendo para eles assim: eu sei que vocês querem acordar comigo, mas eu preciso ir para mim enviar, para que vocês acordem e eu esteja em vocês. É diferente. Jesus disse que seria proveitoso por quê? Porque os discípulos queriam Jesus ali, vivendo com eles. Agora Jesus diz: não, eu vou, mas eu volto para viver em vocês, não com vocês. E o que me impressiona aqui é que, se nós formos para o início, lá em Gênesis, Deus cria o homem e a mulher. E Deus cria o homem e a mulher de forma perfeita, o ambiente era perfeito. O relacionamento dos dois eram perfeitos. O relacionamento do homem e da mulher com o ambiente que eles viviam eram perfeitos. O relacionamento do homem consigo mesmo era perfeito. Ou seja, relacionamentos perfeitos geram pessoas perfeitas. Adão e Eva, antes da queda, eram perfeitos, porque todos os seus relacionamentos eram perfeitos. Tanto o seu relacionamento com Deus, como o seu relacionamento com o próximo, como o relacionamento com o ambiente, e como o relacionamento com eles mesmos. Emoções, sentimentos, era tudo perfeito. Deus estabelece um limite, o homem vai lá e quebra. Agora, o pecado vem e mancha esses relacionamentos, ou seja, relacionamentos foram manchados. Pergunta que eu faço para você aqui agora é: relacionamento seu com você mesmo é perfeito? Sim ou não? O relacionamento seu com o ambiente que você vive é perfeito? Sim ou não? O relacionamento seu com o ambiente que você vive é perfeito? O relacionamento seu com o próximo é perfeito? Então você é um ser perfeito ou imperfeito? Imperfeito.
E qual que é o plano de Deus estabelecido desde a fundação do mundo? Restaurar esses relacionamentos. Ou seja, nós estamos caminhando de volta para o início. E no início os relacionamentos eram restaurados. Ou seja, se eu fosse definir o nosso papel como igreja no mundo, eu diria que nós fomos chamados para sermos restauradores. Agora Deus começa a estabelecer o seu plano, mas antes disso Deus chega para Adão e Eva e estabelece algo que para muitos parece ser uma punição. Deus chega e estabelece um limite, um tempo de vida para o homem, para que o homem morra, por causa da sua desobediência. Muitos acreditam que Deus pune o homem, porque o homem desobedeceu, mas Deus não é nada além de misericórdia. Se tem algo que define Deus, desde a antiga aliança, é essa palavra, misericórdia, graça, amor. E agora você imagina Deus estabelecendo um limite para o homem, como uma forma de declaração, dizendo: eu não quero que os seres que eu criei de forma perfeitas vivam eternamente em pecado contra mim. Então é Deus dando uma oportunidade para o homem se redimir, porque o salário do pecado é a morte. Teve um professor uma vez que chegou para mim, ele falou assim: olha, eu não peco, eu estou vivendo agora esses últimos dias aí, sem pecar. Aí eu olhei para ele: então hoje você não pecou ainda? Ele falou: não, bem assim, olha, só de você afirmar isso eu acho que já é um pecado, né? Ele falou: não, hoje eu não pequei. Aí eu falei para ele: então vamos fazer um teste. Falei para ele, na frente dele. Falei: então vamos fazer um teste, eu vou pegar uma faca e vou te dar uma facada. Se você não morrer, você não tem pecado. Agora, se você ficar vivo, é porque você não tem pecado, porque o salário do pecado é morte. Então, se eu dar uma facada em você, você não pode morrer. Faz sentido? Não é literal? É literal, o salário do pecado é morte, e se Jesus não voltar, todos nós morreremos. Porque todos nós fomos destituídos da sua glória, mas nós somos religados a partir dele, mas todos nós precisaremos morrer. Essa é uma realidade. Se as pessoas pensassem mais nessa realidade, se as pessoas pensassem mais na morte, Salomão já dizia que o melhor lugar para se estar é um velório. Se as pessoas pensassem mais sobre a morte, elas mudariam muitos conceitos que elas possuem sobre a existência na terra. Elas mudariam muitos valores mal estabelecidos e passariam uma vida muito mais leve. Então Deus agora estabelece o limite e Deus parte mais uma vez em busca do homem. Deus vai lá e escolhe 3 homens: Abraão, Isaac e Jacó. Deus lança palavras sobre eles, eles começam a caminhar sobre essas palavras. Depois Deus vem e chama Moisés, manda a Moisés libertar o seu povo do Egito. Moisés vai e liberta o seu povo do Egito. Deus leva Moisés para o Sinai, dá uma visão para Moisés e faz com que Moisés construa um tabernáculo. Qual era o objetivo do tabernáculo? Deus se manifestando mais uma vez, Deus habitando mais uma vez no meio do homem, da mesma forma que era no Éden. Depois Deus vem, chama Davi, Davi prepara todos os recursos, seu filho Salomão vem, estabelece o templo. Qual era o objetivo do templo? Deus habitando no meio do homem mais uma vez. Aí vem Jesus em João, no Evangelho de João. João começa a descrever Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Ele. E aí João continua e diz: e Ele se fez carne, e Ele tabernaculou entre nós. Jesus era o próprio tabernáculo. Aí João continua descrevendo e diz: Ele era o Cordeiro, que já tinha sido escolhido antes da fundação do mundo, para que eu e você hoje pudéssemos colocar as nossas mãos sobre a cabeça desse Cordeiro, para que Ele pudesse habitar dentro de nós. Você já parou para pensar como é doido isso? Quando eu digo que o Espírito Santo habita dentro de nós, eu estou falando que Ele habita em nós de uma forma que Ele nunca habitou na antiga aliança. Homens como Davi, homens como Salomão, homens como Moisés, homens como Abraão,
nunca tiveram o próprio Deus habitando dentro deles. Já parou para pensar nisso? O próprio Deus habitando em você, de forma intensa, de uma forma que Ele não habitou antes, na antiga aliança. Porque o que acontecia eram manifestações da presença de Deus, eram aparições da presença de Deus. Se você for ver, dá para contar nos dedos as vezes que Deus apareceu para Moisés, por exemplo. Mas agora nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós todos os dias. O que isso gera em você? Se o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele está aqui porque Ele habita em nós, isso significa que não existe forma nenhuma de uma pessoa estar mais presente ou menos presente de forma física, literal, se ela está em determinado lugar. Ou seja, não existe forma nenhuma do pastor Rafael estar mais presente de forma real aqui nessa noite. Ele está aqui. Então, quando eu afirmo isso, eu estou afirmando que o Espírito Santo está aqui de forma tão real quanto ele esteve com Jesus em toda a sua vida. Se nós afirmamos que o Espírito Santo conduziu Jesus em toda a sua vida, nós também podemos afirmar que o Espírito Santo conduz a nossa vida e está dentro de nós de forma tão intensa quanto. Olha que doideira isso, gente. Ele quer estabelecer comunhão com a gente. E eu vejo que o maior problema que nós carregamos como discípulos de Cristo, e isso muitas vezes nos coloca numa posição até como se fôssemos ateus, não na forma de proclamar, mas na forma de agir, porque a materialização do Espírito Santo muda tudo ao nosso redor. Eu, quando entendi isso, eu fui completamente restaurado e renovado. Eu nasci de novo quando eu entendi esse princípio, que o Espírito Santo é uma pessoa e que Ele está em todos os lugares. Porque você já parou para pensar que quando você conhece alguém, existem coisas que você não faz na frente daquela pessoa porque você tem vergonha? Por exemplo, vou dar um exemplo bem pesado aqui. Você já parou para pensar que, por exemplo, se você vai acessar um vídeo pornográfico e a sua mãe está na sala e você está na sala, você vai continuar fazendo o que você está fazendo, sim ou não? Não, por quê? Porque você respeita a presença da sua mãe, porque você sabe que ela está ali, porque ela é real, você tem consciência. E por que que quando ela sai a gente faz aquilo que a gente queria fazer? Porque de fato nós não cremos que Ele está ali. Nós até sentimos um medinho, mas a realidade é que nós não conseguimos acreditar a tal ponto de respeitar a presença dEle ao nosso lado. Não dá uma explosão na mente isso? Quantas vezes você dirigiu o seu carro achando que estava sozinho, sem olhar para o lado e materializar a presença dEle ali? Isso é muito forte, gente. É tributo ao Espírito Santo. Mas será que de fato nós sabemos quem Ele é? É tributo ao Espírito Santo. Mas será que de fato Ele é real nas nossas vidas? Ou é só um romantismo que a gente criou e que a gente acredita? Se Ele é real, você vai tremer. Se Ele é real, você vai sentir. Não adianta. A primeira coisa que você vai sentir e que você vai observar é essa: Ele está aqui agora. Então, em vez de você correr para a pornografia, você vai dobrar o joelho, você vai correr para o joelho. E você vai tremer. Você não treme na frente do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos? Porque diante dele você não treme então? E aí nós muitas vezes temos coragem de falar dos ateus, mas nós muitas vezes nos comportamos como ateus. Falamos que acreditamos, mas na prática... E aí eu pergunto para vocês, será que Deus vê o que a gente fala? Ou vê aquilo que está aqui dentro e que nós praticamos? E aí nós começamos a entender, por exemplo, passagens que dizem: naquele dia muitos dirão: Senhor, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome curamos, em seu nome profetizamos.
Mas aqui dentro, será que nós conseguimos? Eu tenho certeza, não acho, que o ponto mais crucial da vida de um cristão é materializar a presença de Deus. Se você conseguir sair daqui essa noite, exercitando isso, materializar a presença dEle, nos momentos que você estiver sozinho, pensar, Ele está aqui, eu vou falar com Ele. No momento que você pegar seu carro e sair sozinho, você olhar para o lado e conversar com Ele. E aí? Na bicicleta? Está na garupa? Está no guidão? Ele está. Ele não virá. Porque quando a gente acha que Ele está vindo, parece que Ele nunca chega. Mas quando nós falamos assim, Ele está aqui, tudo muda. A mentalidade muda. A nossa vida é renovada. Não com loucura. A nossa vida é renovada com um conhecimento que provém do céu, com um verdadeiro entendimento da verdade. Então Ele não é um poder, Ele é uma pessoa. E se Ele é uma pessoa, a notícia mais feliz, mais alegre que eu tenho para falar para você, eu não estou falando isso para gerar medo em você, eu estou falando isso para dizer para você que você nunca estará sozinho. Porque se existe alguém que irá compreender você, se existe alguém que conhece você, que conhece as suas fragilidades, que conhece os seus defeitos, que conhece os seus problemas, suas preocupações, suas ansiedades, é o Espírito Santo. Ou você acha que quando você faz aquilo que entristece a Ele, Ele vira as costas, Ele sai, Ele está ali. Quem foge dele é você. Quem corre dele é você. Quem correu de Deus do jardim foi Adão e foi Eva. Mas Deus estava ali procurando, cadê você? Ele sempre estará aqui.